creio que nessa altura os irmãos já devem estar cansados. Nossa, pastor, é muito maçante, é muito denso. Primeiro Coríntios capítulo 11. Semana passada fechamos o quarto bloco da carta. O quarto bloco que fala sobre comida sacrificada a ídolos. Tá? E agora vamos para o quinto bloco da carta. Esse quinto bloco da carta, o que é o bloco, pastor? O que é isso que você está falando? Bloco? É o assunto, meu querido. Paulo, do capítulo 1 ao 4, ele fala de um assunto só. O capítulo 5 e 6, né, ele está falando de imoralidade sexual. Obrigado. E também falando sobre levar os irmãos a juízo, né? E é um bloco também. O capítulo 7 fala sobre casamento, noivado, divórcio. E do capítulo 8 ao 10 fala sobre comida sacrificada a ídolos. Né? E semana passada o nosso irmão Gabriel expôs muito bem, com bastante clareza, porque, meus amados, uma mensagem boa, deixa eu te falar, uma mensagem boa, uma mensagem que é bíblica e é clara. Glória a Deus, igreja. Não interessa se você vai dar glória a Deus, vai te animar, dar glória a Deus, ou se vai fazer você chorar. Não, a mensagem boa, ela tem o seguinte critério: tem que ser fiel ao Espírito Santo, amém? E você tem que entender, né? E os outros também é bom, né? Uma palavra de ânimo, te dar um glória a Deus, mas não é a proposta da exposição bíblica à carta aos Coríntios. Contudo, se Deus quiser fazer algo, que Ele faça para a glória dEle, amém? A palavra vai ser explicada para a glória de Deus. Meus amados irmãos, os irmãos são prova que eu costumo falar muito para os homens não serem leão sem juba. E eu vou falar disso esta noite também, mas principalmente para as mulheres. Tá? O capítulo 11, a primeira parte aqui, vai tratar, né, da desobediência das mulheres na igreja de Corinto. Tá bom? Então, mulheres, se animem para a glória de Deus, amém? Fala assim para você, irmã, fica animada, minha querida. Né? Fica animada. Né? E vai ser uma palavra densa, né? Como eu costumo trazer aqui, uma palavra mais densa e, de certo modo, cansativa também. Então, mais uma vez, fique animado, meu querido. Fala para o seu irmão, fique animado. Né? O pastor prega para cansar a cabeça da gente mesmo. Né? Vamos lá. Meus amados irmãos, você sabe que vamos pintar aqui a tela de fundo, porque isso é muito importante para a compreensão deste texto aqui, tá? Estou na versão NVI, tá bom? NVI. Bom, meus amados, essa igreja, quando você lê toda a carta e analisa, você vai chegar à seguinte conclusão: esta igreja tinha um orgulho espiritual, nós somos espirituais. E o orgulho intelectual, muitos eu conheço, eu sei das coisas. O ápice da carta, que os teólogos consideram, quando você faz a leitura, peraí, Paulo está tratando de divisão, peraí, Paulo está tratando de pecado sexual, Paulo está tratando de mulheres que estão se negando para o marido e pessoas que estão proibindo outras de casar, Paulo está tratando de pessoas que estão esfregando na cara, olha, eu como sim carne sacrificada a ídolos, e não importa se você é fraco, se você vai te fazer pecar, olha, eu tenho dons espirituais, não importa se você está entendendo quando eu falo em línguas, não importa, eu estou prestando o meu culto a Deus aqui no meio da comunidade, em público. Aí, o ápice da carta, que vai tratar de todos estes assuntos, onde Paulo vai trazer o princípio que vai derrubar as barreiras, que pelo menos deveria derrubar as barreiras, é 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala, você pode fazer tudo, você pode ter tudo,
Se não tiver amor, de nada o quê? Valerá, não vai adiantar nada. É o ápice da carta. E a igreja era uma igreja que tinha um orgulho intelectual, um orgulho, né, espiritual, uma infantilidade tal, e tudo isso se resume à falta de amor. A falta de amor. E neste quinto bloco, Paulo, do capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo vai tratar de problemas que estão acontecendo na hora do culto. Na hora do culto, tá bom, meus amados? Do capítulo 11 ao 14. Na hora que os coríntios se reuniam para cultuar o Senhor, estavam acontecendo algumas coisas erradas. E Paulo vai começar a tratar disso neste bloco. O versículo 1 do capítulo 11, aí vai para os irmãos aprender também. O versículo 1 pertence, né, ao assunto anterior. A questão da comida sacrificada a ídolos. Olha o que está escrito aí. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Vamos lembrar que os capítulos da Bíblia e os versículos não foram colocados por Paulo, viu, gente? Não foram colocados por Paulo. Isto foi feito, né, tem pouco tempo assim, né, séculos, né? Mas bem depois de Paulo, que foi colocado capítulos e versículos. E o versículo 1 do capítulo 11 pertence ao assunto anterior. O que Paulo está falando aqui com o versículo 1? Olha, vocês lembram no capítulo 9 que ele fala: eu faço de tudo para ganhar gentios e ganhar judeus, me torno fraco para com os fracos, me torno forte para com os fortes, abro mão dos meus direitos para não escandalizar ninguém, para não ser barreira ou tropeço para que a pessoa rejeite o evangelho. E vocês, aqueles que são entendidos aí de Corinto, vocês que têm o conhecimento, vocês devem usar o conhecimento com amor, tendo paciência para com os fracos. E aí Paulo termina a argumentação dizendo o seguinte: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está vendo como é que eu abro mão dos meus direitos para alcançar as pessoas para Cristo? Vocês entendem que Jesus Cristo abriu mão da sua glória para nos salvar? Ele se tornou a imagem e semelhança do homem fraco para ganhar os fracos, contudo sem pecado, mas ele ficou sujeito a suor, a cansaço, a fome. Ele se tornou o homem para nos salvar. Glória a Deus, igreja. E é isso que o versículo 1 fala. E agora vamos entrar no assunto aqui, né? No assunto do quinto bloco da carta, que trata dos problemas que estavam acontecendo na igreja. E vamos começar do versículo 2. E aí, meus amados, eu vou lendo e explicando. Não vou ler tudo para depois explicar, mas eu vou lendo e explicando para os irmãos, para ganhar tempo. Amém? Outra coisa, um pano de fundo aqui, tá? Antes da leitura. É necessário que você entenda o seguinte: Paulo vai tratar do véu aqui. Do véu. Né? Era uma peça, um pano que a mulher colocava sobre a cabeça e andava na rua desse jeito. E isso era muito comum na sociedade antiga, tinha na sociedade romana, principalmente entre os israelitas. E o véu era tido na época como sinal de respeito, sinal de que a mulher estava debaixo de proteção de um homem, ou seja, do pai, ou seja, do marido, e ela era uma mulher de respeito, porque, segundo alguns estudiosos, o cabelo da mulher antigamente, lá, era algo muito chamativo, os homens consideravam algo assim, nossa, né, chamava muita atenção, muito mais do que é hoje, tá bom? Então os irmãos têm que ter esse entendimento para você entender o texto, e também para não criar doutrina errada, porque a nossa igreja, eu não vou falar aqui depois de pregar este texto, para as irmãs usar véu não, amém, irmãs?
Mas eu vou destacar o princípio que fez Paulo falar para as irmãs daquela época usarem o véu. E isto permanece até hoje. Glória a Deus, igreja. Então se animem aí, irmãs, no nome de Jesus, porque hoje o chicote vai estar lá. Amém? Outra coisa que você tem que entender antes da leitura do texto. Vocês lembram no capítulo 7, que as mulheres não estavam querendo ter relações com seus maridos? Isso estava lá no capítulo 7. E também o casamento estava sendo atacado. As pessoas estavam falando, essas mulheres e outras pessoas estavam falando, olha, não casa não, vamos ser como os anjos. Né? Porque Jesus disse, os anjos não se dão em casamento. E aí eles tinham o entendimento seguinte, não, nós podemos viver a vida futura. Sabe? Quando o Espírito Santo desceu, ele desceu sobre os judeus e gentios, amém? Antigamente, né, tinha a promessa que o Espírito ia descer sobre toda a carne. O Espírito ia descer sobre toda a carne. Quando você for ler lá em Atos, você vai encontrar uma coisa. Os judeus, os apóstolos, ficam pasmos quando o Espírito também desce sobre os gentios. O que está acontecendo? Os gentios também estão recebendo o Espírito. Porque a divisão entre judeus e gentios, e você sabe que gentio é todo aquele que não é judeu, era muito forte naquela época. E o judeu tinha aquele orgulho nacional, nós somos o povo de Deus. E quando eles viram o Espírito descer sobre os gentios, eles ficaram pasmos. Era o cumprimento da promessa que estava escrita lá em Joel. O Espírito seria derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a raça humana, sobre tudo quanto é tipo de pessoa, me desculpe. E o Espírito Santo também desceu sobre as mulheres. Glória a Deus, mulheres. Amém, mulheres? Né? E as mulheres começou a ter, né, mais liberdade de culto. As mulheres começaram a fazer parte do culto. E aqui, segundo o texto, as mulheres oravam no culto e profetizavam, que é pregar no meio da igreja. Profetizar aqui é pregar, tá, minhas amadas? Tá? E aí, juntando todas essas coisas, e com o entendimento errado, nós seremos como os anjos. Né? Aconteceu algo que um intérprete da Bíblia, um dos maiorais aí, Gordon Fee, ele fala o seguinte: existiam aquelas mulheres escatológicas. O que ele quer dizer com mulheres escatológicas? Mulheres que já queriam viver a vida que viveremos quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, vai ter casamento? Quem é casado é sua esposa, não vai ser sua esposa mais não, querido. Acabou. Né? Não chora não, que vai ser melhor, tá bom? Tá? Mulher, seu marido não vai ser seu marido também não. Tá? Vai ser melhor. A irmã deu graças a Deus ali, né? Né? Não vai ser, mas essas mulheres já queriam antecipar a coisa. E aí, uma das coisas que aconteceram, não, esse negócio de intimidade, não, eu sou como anjo, anjo não se casa, então não vou ter relação sexual, não. Isso aconteceu no capítulo 7. Amém, igreja? Agora, no capítulo 11, está acontecendo outra coisa. As mulheres queriam tirar o traje, né, que elas vestiam, né? Vou chamar de traje, não sei, quem mexe com moda aí vai saber. A peça que elas colocavam na cabeça, que tinha um significado muito importante para a sociedade daquela época. O véu. A mulher que usava o véu era considerada uma mulher de respeito, uma mulher que tinha um protetor, então os homens não podiam mexer. Devia saber que ela tinha autoridade, não era uma pessoa sem ninguém na vida, sem ninguém para proteger, sem ninguém que pode ir lá e pedir satisfação caso alguma maldade aconteça contra ela. Né?
e também juntando com aquela coisa da percepção do cabelo ser muito atraente, a ponto de ser considerado sensualidade a mulher ficar sem o véu, esta era a percepção das pessoas daquela época, está entendendo? O véu era o sinal de respeito para com o marido. E também o sinal de que o marido é o protetor e é autoridade sobre a mulher. Estão entendendo? E provavelmente Paulo chegou lá para Paulo o seguinte: por que a gente tem que usar o véu? Lembrando que Paulo não estava lá em Corinto, ele respondeu à igreja de Corinto, as dúvidas e os questionamentos. Por que a gente tem que usar o véu? Por que os homens não usam véu? E só a gente tem que usar? Alguns falam que o movimento feminista que tinha lá em Roma, porque existiam alguns movimentos feministas lá em Roma, estavam influenciando a igreja. Pode ser, mas junto com o movimento, com as ideias humanas, tem também a desculpa que a pessoa tenta achar na Bíblia para justificar o seu comportamento, porque é sempre assim. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela encontra algo que sustenta no mundo e quer encontrar na Bíblia algo que sustenta para o seu comportamento. E essas mulheres queriam viver como os anjos e demonstrar que não existe autoridade sobre a vida dela. E aí Paulo vai cuidar deste assunto aqui. Versículo 2: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Alguns podem pensar, Paulo está sendo irônico aqui. Não está, não, porque o versículo 17 ele fala, nisso aqui eu não vou elogiar vocês, não. Quando ele vai tratar de outro problema. Hoje nós vamos tratar de dois problemas: a questão do véu e a questão da ceia. E a questão do véu, parece que Paulo está elogiando a igreja. Vocês estão mantendo a tradição, mas precisa fazer uma limpeza e responder alguns questionamentos. E provavelmente as tradições que Paulo está se referindo aqui diz respeito ao culto também. Pode ser uma coisa mais abrangente, não somente ao véu. E Paulo precisa corrigir alguns detalhes aqui na igreja e precisa chamar as mulheres na regulagem. Mas ele elogia a igreja, né? Vocês estão guardando aí, né? Vamos prosseguir. Versículo 3 ao 6. Quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Paulo, neste texto aqui, cabeça para Paulo, vai ter dois significados. Tá? Ele vai usar a palavra cabeça também como metáfora para falar sobre autoridade. Então, quando ele diz o seguinte: quando o homem cobre a sua cabeça, ele desonra a sua cabeça, porque antes ele deu um argumento que é o seguinte: olha, até no relacionamento do Deus Trino, pelo menos no que diz respeito no relacionamento na atuação de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, no relacionamento dele com o homem, a Trindade se organizou. Quem é o arquiteto de tudo? Você sabe quem é? É o Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito? Hã? Quem é que ordena? É o Deus Pai ou o Deus Filho? Hã? Deus Pai. Jesus Cristo disse o seguinte: quando perguntaram a Jesus, eu quero sentar eu quero sentar à sua direita e o meu irmão quer sentar à sua esquerda. O que Jesus fala aos seus discípulos? Isto não cabe a mim conceder, mas cabe a quem? O Pai. Quando Jesus Cristo fala o seguinte: olha, eu vou decidir a hora de voltar. Ele falou isso? O que está escrito na Bíblia? O Pai vai dar a ordem. Glória a Deus, igreja. O Pai ordena, o Pai planeja
e o Filho executa. Então, até entre a divindade, eles são iguais na sua essência. Glória a Deus, igreja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, um único Deus, a mesma essência. Contudo, no seu relacionamento e na administração e no trabalho, e na responsabilidade, por assim dizer, entre aspas, existe uma hierarquia. E Paulo vai usar isso para falar o seguinte, olha, Deus é o cabeça do homem, quer dizer, o Pai é o cabeça do Filho, o Deus Pai é o cabeça do Deus Filho, o Deus Filho é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Glória a Deus, mulheres! Estou sentindo firmeza. Glória a Deus, mulheres. Cuidado, hein, minha querida, cuidado, hein. O que ele está querendo dizer? Alguns vão falar o seguinte, não, pastor Glaico, cabeça aqui não é liderança, e sim fonte. Geralmente, quem interpreta, as pessoas que ainda hoje mantêm essa coisa do cabelo longo, que mulher não pode cortar cabelo, e algumas igrejas que ainda adotam véu, eles vão falar o seguinte, não, pastor, cabeça aqui é origem e não autoridade. Não é assim que nós acreditamos. Amém, igreja? Cabeça aqui é autoridade. Quando fala Cristo é o cabeça, ou seja, Cristo é a autoridade. Amém, meus amados? Então, quando Paulo diz, olha, se o homem orar com a cabeça coberta, ele vai desonrar o seu cabeça, que é Cristo. Primeiro, Cristo não pediu para ele usar véu. Segundo, isto é uma regra que é para as mulheres. Ele não está agindo como homem, e sim agindo como as mulheres agiam. Então, homem, você, meu querido, você quer honrar a Cristo? Seja homem. Amém, homem de Deus? Homem de Deus é o seguinte, meu querido, corta a unha com alicate, tá bom? E lixa ela na parede de cimento. Tá? Amém, homens? Né? É assim, eu corto a unha com alicate. Alicate de corte, não é alicate de unha não, alicate de cortar fio mesmo. Isso quando eu não corto com meus dentes. Tá bom? E lixo ela na parede. Esse negócio, fica assim, não, misericórdia. Isso é coisa de mulher. Tá bom? E o homem honra a Deus sendo homem. Mas como o véu é uma coisa de mulher, e na época era importante para a mulher que orasse a Deus com a cabeça descoberta, desonrava o seu cabeça, o marido. E Paulo, olha só a argumentação de Paulo interessante, olha, se a mulher quer realmente ser igual ao homem, rapa a cabeça de uma vez. Rapa a cabeça. Tá querendo ser igual ao homem? É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Então, tome atitude drástica de uma vez. Né? Mas aí a mulher vai falar o seguinte, mas Paulo, é uma vergonha para mim. É uma vergonha para mim rapar a cabeça. Aí na argumentação de Paulo, ele quer levar a mulher a pensar o seguinte, é uma vergonha para você rapar a cabeça, querer realmente tomar atitude drástica e querer ser como homem? Pois é, esta vergonha que você está fazendo no seu cabeça, no seu marido. Glória a Deus, igreja. Está sendo desonroso para alguém. E aqui Paulo fala, quem está sendo desonrado é o seu marido. A mulher que rapar a cabeça, ela vai sentir a desonra, a vergonha. Ai, meu Deus. Né? O cabelo é algo muito importante para a mulher. Os irmãos viram que o Will Smith fez quando a mulher dele foi fechar cota com a mulher dele, que tinha aquela doença que ela perdeu o cabelo, né? A mulher fez aquela cara de choro, ele perdeu o domínio, foi lá e deu tapão na cara do outro ator. Quem viu isso? Né? Até hoje isso permanece. Né? Até hoje o cabelo é algo muito importante para a mulher. Então Paulo está sendo drástico aqui. Então, quer tomar essa atitude? Então, experimenta um pouco da vergonha aí que o seu cabeça está experimentando. Tá bom? Versículo 7. O
O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem dependente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Bom, meus amados, Paulo deixa claro aqui que o véu é um sinal de autoridade. Tá bom? É algo que demonstra, pelo menos naquela época, demonstrava que a mulher, tanto casada quanto a solteira, era uma menina ou uma mulher de respeito. Entendeu? Até hoje os irmãos sabem como uma mulher de respeito se veste, segundo os parâmetros de sensualidade da nossa época. Porque existe sensualidade ainda hoje. Se os irmãos não acreditam, por causa que o Brasil é uma bagunça, alguns ficaram tão insensíveis e não sabem que estão sendo sensuais, e outros não percebem que o outro está sendo sensual. Tá bom? A sensualidade, existe várias expressões de sensualidade hoje. Naquela época, né, o cabelo da mulher exposto era uma dessas expressões. Tá bom? E assim, uma moça de respeito usava o véu. E aí Paulo vai falar o seguinte: por que que o homem não deve usar o véu? Por que que ele não deve usar o véu? Primeiro, que Deus não pediu. Né? E outra, por que que a mulher deve usar o véu? Porque a mulher deve respeitar o seu marido. Por que que deve respeitar o seu marido? Porque ele foi criado primeiro, a mulher foi criada para o seu marido. Aí Paulo vai lá no início, Gênesis. Meu querido irmão, quando Jesus, por exemplo, ele quer falar sobre divórcio, os fariseus chegam para Jesus e falam o seguinte: olha, o que é esse negócio aí? É lícito divorciar, Jesus? Não pode divorciar por qualquer coisa, não. Aí eles vão falar o seguinte: mas Moisés deixou divorciar. Aí Jesus fala o seguinte: Moisés deixou, né, ele permitiu, ele deu essa concessão por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o início. Aí Jesus, ele vai lá em Gênesis para mostrar para a igreja e para os fariseus que o argumento de que como que Deus fez no início, o que Deus estava pretendendo lá no início? Deus estava pretendendo que o homem e a mulher se tornassem uma só carne. E quando Deus criou a mulher, e aí Paulo vai explorar o que aconteceu lá no início, aqui agora. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher por causa de quê? Ou de quem? Mulher, por que você acha que Deus te criou? Por que Deus criou a Eva, mais assim, mais especificamente? Deus fez Adão, o homem foi criado primeiro. Vocês acreditam na Bíblia ainda, gente? Né? Tem gente que não acredita mais, não. Isso aí, não, pastor, a gente é da evolução. Né? A gente veio do ancestral comum junto com o macaco. A gente é descendente do ancestral comum. E aí o macaco foi para um lado e o homem foi para o outro. E agora nós estamos aqui. Eu não acredito em nada disso não, meu querido. Para mim, eu vim de Adão e Eva. Quem veio de Adão e Eva aqui? Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Pronto, e acabou. E Deus criou o homem primeiro. Tá bom? Deus criou o homem primeiro. Mas o homem estava só. Estava lá andando no jardim, dando nome. Espera aí. Leão, leoa. Girafa, girafa. Cachorro, cadela. Homem. O que está acontecendo aqui? Aí, então, viu Deus, né, que o homem estava só, e Deus disse: não é bom que o homem esteja o quê? Farei para ele o quê? Uma auxiliadora.
E aí Deus fez o homem cair no sono, tirou uma costela e fez a mulher. E quando o homem viu a mulher, o que ele fala para a mulher? Hã? Esta é o osso do meu osso, é isso que ele fala? Carne da minha carne, né? Vou te chamar de mulher, porque do varão foi o quê? Tirada. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o homem deve, a liderança do homem deve ser respeitada. E a liderança começou lá no Éden. A liderança começou lá no Éden. E estava em harmonia. O que aconteceu depois da queda? O que Deus fala para Eva? Você está lembrado o que Deus fala para Eva? Depois da queda? Vocês estão lembrados? Vou multiplicar suas dores de parto, né? E ele fala algo que é o seguinte: porém inimizade entre... Não, acho que ele fala para a serpente, me desculpe. Estou confundindo aqui. Mas ele fala o seguinte: o teu desejo será para o seu... Sabe o que isso significa? Que você vai ficar constante, você mulher, você constantemente vai querer a liderança do seu marido, mas eu determino que é ele que vai governar. Ele vai te dominar, aí tem uma palavra mais forte. Ele te dominará. Por quê? Vai ter disputa. Vai ter disputa. Esta é a interpretação mais aceita deste texto. Glória a Deus, mulheres. Vocês estão gostando? Né? E aí Paulo fala, olha, não. É um sinal de autoridade. E o homem tem autoridade porque ele foi criado primeiro, a mulher foi criada por causa do homem. Glória a Deus, homens. E aí Paulo fala no versículo 5, e toda mulher que profetiza e ora com a cabeça desculpa, eu estou confundindo. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Um sinal de autoridade. Ela tem alguém responsável por ela, um protetor. Deixa eu te falar, mulher. Se entrar um assaltante, Deus me livre e guarde, né? Se entrar um assaltante na sua casa e apontar a arma para você, o que você deve esperar? O seu marido lá encolhido com medo ou ele entrar na frente da bala? Hã? O que você espera de um homem de Deus? Não estou falando do seu marido não, minha querida. Então, o que você espera do homem de Deus? Proteção, não é verdade? Ele é autoridade e que com grandes poderes vem grandes o quê? Né? Diz o tio do Homem-Aranha. Estão entendendo, meus amados? A liderança na Bíblia, né? Quem quiser ter mais autoridade, que sirva mais. E esta é a regra bíblica, esta é a regra de liderança. Deus nos serviu mais. Meu querido, nunca você vai servir mais a Deus do que Ele te serviu. Tá bom? Tá bom, meu amado? Nunca você vai servir mais a Deus do que Ele te serviu. Por isso que Ele prova o seu amor para conosco. E assim, sendo Ele referência, o homem é sim autoridade, deve ser respeitado, entendeu? E aí temos que tirar possíveis distorções. Algo muito forte que existe hoje e durou ao longo dos anos, está entendendo? E que hoje tem o embate agora entre homens e mulheres, os machistas e as feministas. Esta guerra não pode vir para dentro da igreja. O homem não pode ter uma liderança que não seja uma liderança bíblica sobre a sua mulher, e a mulher não pode ter uma disposição diabólica para com seu marido. Glória a Deus, gente! Machismo fica lá fora, fica fora da sua vida. Feminismo também. Tá joia?
Amém, meus amados irmãos? E o feminismo começou lá no Éden. E o machismo também. A mulher que tu me destes. Eu pequei por causa dessa aqui que o Senhor me deu. Então, no nome de Jesus, vamos tirar os exageros de ambos os lados aí. Mas aqui, Paulo está relembrando as mulheres. Por que vocês estão querendo tirar o véu? É um sinal de autoridade. Entre a Trindade existe hierarquia. Entre as relações humanas também existe hierarquia. Relação entre empregado e patrão, existe hierarquia. Se entrar um juiz aqui, a gente vai ter que respeitar. Amém, meus amados? E também na família também existe autoridade. Tá? Existe organização. Deus não é um Deus de desorganização, não, meus queridos. Somos iguais, mas temos responsabilidades diferentes. E Paulo, ele fala o seguinte: por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de autoridade. O que significa por causa dos anjos? Ai, meu Deus. Isto aqui, meus amados irmãos, tem várias interpretações. Não vou fazer questão que você abrace nenhuma. Tá bom? Não vou fazer questão que você abrace nenhuma. É algo que a igreja de Corinto entendeu. Eles entenderam. Nós aqui a gente pode especular. Tá bom, meus amados? Pastor, e agora? O que vai acontecer por causa dos anjos também? Minha vida acabou por causa disso. Não, o senhor não vai saber me responder. Pelo amor de Deus, né, meu querido? Isso aqui não altera nada a nossa caminhada cristã. Tá bom? Amém, meus amados? Eu vou te dar as possibilidades aqui. Isto não altera nada os outros argumentos, porque Paulo dá vários argumentos aqui. O que significa isso? Vou dar aqui pelo menos 3, 4 interpretações. A primeira interpretação, que os anjos estão aqui na igreja assistindo o culto, e eles estão mesmo. Glória a Deus, amados. A gente não pratica anjolatria, né? É isso mesmo? A gente não idolatra anjos, mas nós sabemos que eles estão ministrando ao nosso favor. Eles estão presentes aqui, de alguma forma. Glória a Deus, igreja. E eles podem se sentir ofendidos por causa disso. Ou porque, outra interpretação, primeiro, ofendidos. Segunda, eles podem se sentir atraídos pelas mulheres e querer abandonar a sua situação de espírito, se transformar em corpo e seduzir as mulheres. Existe uma linha teológica que fala o seguinte: estão lembrados lá de Gênesis capítulo 6, se não me engano, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, mulheres formosas, e tomaram para si mulheres, esposas. E destes casamentos, surgiram gigantes, homens gigantes, de renome, que se tornaram assassinos. E o mundo se tornou extremamente violento. Filhos de Deus, para alguns filhos de Deus ali, que está escrito em Gênesis capítulo 6, são os anjos. E eles se tornaram homens, aparência masculina, tiveram relações com as mulheres, e as mulheres tiveram filhos que se tornaram gigantes, homens de 3, 4 metros de altura. Então, você acredita, né, alguns falam que, olha, o anjo, se você agir de forma indecente, o anjo pode se sentir atraído, se tornar um Vitão, né, bonitão, ou um Ricardão, e praticar, seduzir as mulheres aí. Meio ridículo, né, meus amados? Né? Então, a gente vai descartar isso aí. Outros vão falar o seguinte: olha, os anjos estão sendo usados, a situação dos anjos hoje está sendo usada, os anjos não se dão em casamento, né? E as mulheres estão usando a situação deles, a natureza deles, como desculpa para pecar, para negar sexo para o marido, lá no capítulo 7, e para afrontar a autoridade do marido, agora no capítulo 11. Esta é uma interpretação também. Uma outra interpretação, pastor, que cansativo, meu querido, mas eu estou fazendo direitinho aqui, tá bom? Uma outra interpretação é o seguinte, que Paulo disse lá no capítulo 6, que a igreja vai julgar os anjos. Então as mulheres devem ter
respeitar as regras e dominar, né, e realmente se conduzir bem na sua forma de vestir, porque lá no final, no juízo final, ela vai julgar os anjos, e por isso ela tem que se comportar bem, buscando a justiça, buscando a bondade, porque vai julgar os anjos. Então, escolha aí a que você quiser, está sendo gravado, vai ser colocado na internet. Deixa eu entender de novo, né? Aí você escolhe aí qual a interpretação que você quiser, tá bom? Só acho ridícula a interpretação de que os anjos vão se encarnar e seduzir as mulheres e tomar para si mulheres novamente para ter filhos gigantes, tá bom? E eu falei ela porque ela é muito comum no meio da igreja, tá bom? Não no nosso meio aqui, mas em outras igrejas por aí, isso é muito falado. Versículo 13. Versículo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, e o homem não é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. O que Paulo acabou de falar aqui? Paulo coloca tipo uma trava de segurança para que os homens não venham soberbecer. Ok, eu usei a argumentação de que você foi criado primeiro para mostrar que você tem autoridade, que você tem realmente essa questão de a mulher ter que te obedecer, né? Ter autoridade nessa casa, a mulher ter que te obedecer, você tomar a decisão final. Ok, mas não use isto para achar que você é superior à mulher, porque você, o homem, no que diz respeito à criação, ele não é independente da mulher. A primeira mulher veio do homem, ok? A primeira mulher veio do homem. E agora, todos os homens vêm de mulheres. Glória a Deus, mulheres. Todos os homens. Aí Paulo, opa, cuidado aí. Não interprete errado, porque em Cristo, no Senhor, em Deus, o homem não pode agir como se fosse independente da mulher. Entendeu? Não pode agir passando trator por cima. Não. Não pode achar, é assim, olha, Deus me criou mais inteligente e tal, eu sou autoridade, e assim viver aquele casamento onde a mulher é oprimida, é esmagada. Paulo está defendendo aqui o respeito para com o marido. Está entendendo? Está assim também defendendo a liderança do marido, mas não está defendendo a opressão do marido. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, homens. Por isso que machismo é pecado. Tá? E cuidado, que tem muita coisa machista no meio da igreja. E o povo veste este machismo com argumentos espirituais. Da mesma forma que as mulheres queriam justificar a sua desobediência de forma teológica, tem homem querendo justificar a sua opressão para com a mulher de forma teológica também. Você é líder, mas você também tem que conversar com a mulher. E pode ser, meu querido, pode ser que sua mulher seja mais inteligente que você. Tá bom? Vamos lá, versículo 13. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. O que Paulo está querendo dizer aqui? É como se ele falasse o seguinte, olha, ok, até agora eu mostrei hierarquia no meio da trindade, no meio da sociedade, no casamento, mostrei que o homem tem autoridade, ele foi criado primeiro, ok. Agora ele vai falar o seguinte, olha, julguem entre vocês mesmos, ou seja, eu vou confiar no julgamento de vocês. Eu confio na conclusão que vocês vão tirar, simplesmente observando a vida e as coisas. Observe a vida e as coisas. E pense nisso aí. É natural o homem ter o cabelo grande? É natural o homem ter o cabelo grande? E natureza das coisas aqui, alguns vão falar que por natureza a mulher tem um cabelo melhor.
Pode ser. Pode ser isso que Paulo esteja dizendo aqui. Provavelmente não é. E por que pode ser então, pastor? Porque aqui no Brasil, olha, aqui no Brasil, nós somos uma raça misturada. Amém, igreja? E aí você vai encontrar muito homem com cabelo melhor do que o da mulher. Mas se você pegar, assim, pessoas, nações que não há muita mistura, que todo mundo é igual, você vai ver que o cabelo do homem cresce um pouquinho mais rápido que o da mulher. O cabelo do homem é bem mais oleoso do que o da mulher. Está entendendo? Então, difícil de limpar, se crescer, é muito difícil. Né? Enquanto a mulher usa uma concha da mão de shampoo, o homem vai usar duas, porque é bem mais oleoso. Está entendendo? E o cabelo do homem é sim mais grosso do que o da mulher. Tá? Você pode olhar isso no Google. Tá bom? E por causa disso, a cultura se desenvolveu da forma de que o cabelo da mulher virou uma arma assim, algo dela que ela vai ser chamativa para o homem. Como o cabelo do homem é cortado e tal, é mais comum aquela coisa, e o cabelo da mulher é mais bonito, pelo menos se for levar em consideração o que estava acontecendo lá em Corinto, a natureza das coisas, ou seja, a vida comum, aí já não é mais uma coisa natural, e sim a vida comum, entendeu? O cabelo é uma arma da mulher. A mulher chegava em casa, tirava o véu, fazia assim com o cabelo. O que você acha que acontecia com o homem? Com o seu marido? Hã? Oh, que moça bonita, hein? Nossa, que mulher linda. Olha os cachos. Olha só que trem lisinho. Você pega assim, vai descendo um fio de cada vez. Né? Vai caindo um fio de cada vez. Né? E aí, o cabelo se desenvolveu, pelo menos na cultura de Corinto, na cultura lá do Antigo Oriente, como algo feminino. E por isso, é desonroso para o homem ser feminino. Então, Paulo está falando, é desonroso o homem usar uma coisa, deixar o cabelo ficar de um jeito que as mulheres usam para agradar os seus maridos. Então Paulo diz o seguinte, está vendo? O cabelo da mulher não é para agradar o marido? Então por isso tem que usar o véu, porque é para agradar o marido e não os outros homens. Né? Homem de Deus, fala assim para sua mulher, a sua sensualidade é minha. Mulher que é solteira ou casada, o marido não está aqui. A sua sensualidade é do seu marido. Glória a Deus, igreja. Sabe? Tem homem doido que gosta de exibir a mulher bonitona, a mulher coloca. Vamos pegar aquilo que é hoje sensual na nossa cultura. Tem homem que é doido que gosta de exibir a mulher. Ou é banana e não fala com ela, você está me desrespeitando. Porque isso aí é para mim, não é para os outros não. Mas tem doido que gosta de exibir a própria mulher. Né? Não existe, gente? Né? A mulher entra com aquela calça apertadinha, blusa apertadinha, decote, aquele trem todo, deixando os homens tudo do ambiente doido. E o outro homem, é minha. Está levando o outro a pecar. Está levando o outro a pecar. Amém, igreja? Estou sentindo firmeza. Amém, igreja? E este homem está sendo banana, ou um pervertido. A sensualidade da mulher é para o seu marido. Minha querida, não estou falando para você usar véu, não. Mas você sabe o que é sensual. E você, homem, você também sabe o que é sensual. Os dois sabem o que é sensualidade. Como se vestir de forma sensual. Não estou falando bonito. Tá? Uma coisa é beleza, outra coisa é sensualidade. Você sabe. Então, homem de Deus, faça questão de manter o respeito
Porque a gente sabe que é culturalmente conhecido que a mulher não veste para outro homem, mas veste para outra mulher, para tipo assim, eu sou mais do que você. É ou não é verdade? Não é não? Hã? Só a Leda que tem coragem? E a Claudilane? Minha querida, a sua sensualidade não é para outros homens, nem para outras mulheres, para você se sentir a poderosa. Seja poderosa em Cristo Jesus, amém, mulher? Amém, mulher? E seja sensual para o seu marido, não é pecado, não. Então é desonroso o homem fazer coisas que é de mulher. E Paulo termina, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Paulo termina o seguinte, olha, se vocês aí da igreja de Corinto, vocês que querem ultrapassar aí o bom senso, o respeito, né? As outras igrejas não praticam isso não, tá? Não tem esse questionamento nas outras igrejas, não. É só vocês aí. Né? É só vocês aí. Então, se vocês quiserem, vocês vão ficar sozinhos aí, achando que são certos, espirituais, fazendo coisa errada. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Meus amados, este é o primeiro problema que estava acontecendo na hora do culto. A mulher profetizava e orava, mas ela queria abrir mão da peça de roupa que demonstrava respeito para o seu marido e que também demonstrava, né, decoro, decência para o restante da igreja e para com seu marido. A mulher que falta com respeito, a mulher que é sensual, ela está desrespeitando a si mesma ou ao seu pai, se ela for solteira, ou ao seu marido, se ela for casada. Glória a Deus, igreja. Segundo problema. O problema na hora da ceia. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo está falando o seguinte, olha, eu elogio vocês, no versículo 2, eu elogio vocês porque vocês estão mantendo viva as tradições, e aí ele começa a limpar a igreja, ok? Algumas coisas foram colocadas, estão sendo levantadas, e está errado, mas agora, vocês estão praticando algo que é totalmente errado. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Você tem que entender o seguinte, vamos pintar outro quadro, outra tela de fundo aqui. Existia templo cristão naquela época? Existia? Existia ou não, gente? Não. Não. Calma aí, minha querida. Fica calma aí. Empolgou. Não existia templo naquela época. A maioria da igreja era formada por ricos ou pobres. Paulo diz isso lá no primeiro capítulo. Ricos ou pobres? Pobres. Está lá no primeiro capítulo. Os pobres daquela época, sabemos que as casas deles, isso quando eles tinham casas, porque grande maioria eram escravos, uma grande maioria não, uma grande parte era escravo, não tinha lugar para reunir a igreja. Não tinha. O culto acontecia na casa de algum irmão rico. Geralmente as casas dos ricos, você olhando de cima, era tipo um formato de ferradura, né? A casa ia assim, vinha assim, assim, e no centro existia um pátio, e ali aconteciam as reuniões da igreja. Geralmente era assim. Geralmente as casas eram assim, e geralmente as reuniões aconteciam no pátio, antes de uma perseguição mais ferrenha do Império Romano. Quem promovia as festas da comunhão era o anfitrião, o rico, o irmão rico. E ele promovia grandes refeições, porque a ceia do Senhor, antigamente, não era só esse pãozinho e este vinhozinho que a gente celebra hoje não, tá bom? A ceia do Senhor era um vinho em maior quantidade, e também tinha um pão que era partido, o partido pão, mas também tinha um franguinho,
tinha um porquinho com a maçã na boca, né? Isso, tinha um cordeirinho, né? Era uma grande refeição. Era assim que é a ceia. Mas o que acontece? Algo estava acontecendo errado que Paulo está reprovando. Vamos ler aqui, versículo 18. Não vou elogiar vocês. Versículo 18. Por quê, Paulo? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Provavelmente, um pobre chegou para Paulo e falou o seguinte: Paulo, a gente está sendo desprezado. Nós estamos sendo desprezados. Por que Paulo fala, até certo ponto, eu creio? Ele tinha certeza que a divisão estava acontecendo. E a divisão, vocês vão ver mais para frente, que a divisão era o seguinte: os ricos tomavam as refeições, exageravam, e não sobrava nada para os pobres. E os pobres se sentiam envergonhados. Existia a divisão na hora da ceia. Existia a divisão, isso é fato. Mas qual que é a motivação dessa divisão? Então, por isso que Paulo fala, até certo ponto, eu creio. Porque mais para frente ele vai fazer duas perguntas. Mais para frente aí no texto, ele vai fazer duas perguntas sobre o que está motivando a igreja a praticar essa divisão. Por isso que ele fala, até certo ponto eu creio, porque provavelmente foi uma pessoa imparcial que falou para ele, uma pessoa no meio dos pobres. Paulo, está tendo divisão na hora da ceia, esses ricos estão desprezando a gente. Provavelmente foi isso que aconteceu. O testemunho veio dos pobres. Provavelmente isso foi aconteceu. E aí Paulo fala algo engraçado no versículo 19. É necessário que haja divisão entre vocês para que os aprovados sejam reconhecidos. Espera aí, mas Paulo não falou que a igreja não deve andar em unidade do capítulo 1 ao capítulo 4? Paulo não falou isso? A igreja não deve andar em unidade, amados? Amém? Mas a unidade nunca pode ser às custas da verdade. A verdade jamais pode ser sacrificada por causa da unidade. Meus amados irmãos, a falta de unidade começa bem devagar. A falta de unidade pode ser por circunstâncias sociais, ou pode ser por doutrina. E se a divisão for por causa da doutrina, como é que ela vai acontecer? Algo vai ser pregado de maneira errada aqui na igreja. Alguém começa a falar algo que é errado, e as pessoas começam a praticar aquela coisa errada. E aí, as pessoas que concordam começam a andar juntas, e as que discordam começam a andar juntas. E vindo no mesmo templo, participando da mesma igreja. E aí, aqueles debates, aquelas conversas, a coisa não desenvolve, e a divisão não acaba porque as pessoas não estão concordando. E vai crescendo e crescendo. Se o povo da verdade andar corretamente, não vai aceitar a mentira. E aí só resta um caminho: a cisão completa, a divisão completa. Foi isso que aconteceu entre nós e os católicos. Nós nos separamos dos católicos. Quando o católico converte, a gente tem que batizar ele de novo. Por quê, pastor? Isso é coisa para outra pregação. Mas jamais a verdade pode ser sacrificada por causa da unidade.
Então, não é toda unidade que é boa. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, não é toda unidade que é boa. Mas aqui Paulo está falando o seguinte, olha, os reprovados já estão sendo revelados. É necessário que haja essa divisão. Os aprovados serão destacados, como também os reprovados serão revelados. Nós vamos ver isso mais para frente do texto. E aí ele fala, versículo 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Paulo está falando o seguinte, olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, não. Porque está tendo divisão entre vocês. Um fica sem nada. E quem ficava sem nada eram os pobres. E outros exageravam. Meu amado irmão, preste bem atenção. Paulo vai falar disso aqui mais para frente. Você sabe o que é a ceia do Senhor? Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, daqui 10 minutos. Você sabe o que é a ceia do Senhor? O significado que ela carrega? Os ricos tinham liberdade de chegar na casa de outro rico? Aí imagina, né, o mesmo círculo social, né? Quando o rico, meu querido, geralmente, quando o rico interage com o pobre, geralmente, é para dar cesta básica no fim de ano. Mas no dia a dia, ele vai interagir com quem? Com o círculo social dele. Mas a questão é a seguinte, o evangelho, meu amado irmão, o evangelho foi dado para judeu e gentil, amém? O evangelho foi dado para negro e branco, amém? O evangelho, o Espírito Santo foi derramado sobre homem e mulher, amém? Deus falou para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da... Quando Jesus Cristo voltar para celebrar a grande ceia, para ele novamente tomar do fruto da vide, porque Jesus falou o seguinte, não vou tomar mais vinho até eu estar com vocês novamente. Quando Jesus Cristo voltar para a grande ceia, quem vai estar na frente dele? Pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as línguas, de todas as nações. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Divisões que existem lá fora, não pode existir aqui dentro. Você está entendendo, meu querido? Como é que você vai saber que o Espírito Santo está atuando numa igreja que é formada de rico e pobre? Né? Uma igreja que tem pobre e rico. É quando o rico de vez em quando e ajuda o pobre? Isso é uma coisa boa, tem que ajudar mesmo o pobre, tem que ser rico para com Deus. Mas quando o Espírito Santo está agindo poderosamente nessa igreja. É quando tanto o pobre quanto o rico desfrutam de uma comunhão e de uma amizade que não tem nada a ver com classe social, mas que tem tudo a ver com a obra que o Espírito Santo fez nos seus corações. Glória a Deus, igreja. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. Os seres humanos aí fora se reúnem em torno de time de futebol. Se reúnem em torno de gosto. Eu gosto de moto e também você gosta de moto, então nós vamos fazer amizade tendo isso em comum. Outros se reúnem e têm amizade porque têm a mesma visão política do mundo.
Outros se reúnem porque têm a mesma raça e cor de pele. Tudo isso é motivo humano e impulsos como é que fala, né? Impulsos humanos para abrir as portas para uma amizade acontecer. Aqui na igreja, as amizades devem estar fundamentadas no Espírito Santo de Deus. E por isso, o rico jamais vai olhar para o pobre de cima para baixo, e jamais o pobre, no seu sentimento ali de inferioridade, ele não vai ter sentimento de inferioridade, ele vai entender o seguinte: o Espírito Santo habita no meio de nós, e olha para o irmão, olhando nos olhos, e não com sentimento de inferioridade. Glória a Deus, igreja. O branco olha para o negro e fala: está aqui meu irmão, em imagem e semelhança de meu Cristo amado. E o negro olha para o branco: está aqui o meu irmão. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Então aqui na igreja não pode ter favorecimento, aquela coisa, né, racismo, pastor gostar mais dos irmãos que dão o dízimo do que os irmãos que são pobres. Meus amados, vocês nem imaginam o quanto é grave isso. Se um pastor pratica isso, isto é gravíssimo. Meus amados, isto é gravíssimo. Isso não é brincadeira. Isto é razão para Deus mandar um raio lá de cima e fulminar o pastor no altar. Vocês estão entendendo, igreja? E a igreja também não pode praticar isso, não. Jamais. Misericórdia, longe de nós. Como diz aquela música, ela está amarrado. E aí Paulo vai questionar a intenção deles. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Será que foi fome? Se foi fome, vocês têm casa. Aí Paulo lança uma dúvida, né? E ele está inclinado para isso aqui. Ele não está convencido totalmente, mas ele está inclinado para esta dúvida aqui: ou desprezo a igreja de Deus e humilho os que nada têm? Paulo está inclinado para isso aqui, viu? Paulo está achando que os ricos tá agindo para humilhar mesmo. Né? Ele está se preparando para o pior, mas esperando para o melhor, esperando o melhor. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí ele fala da ceia. Olha, a tradição que eu entreguei para vocês foi essa, versículo 23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus, igreja. A ceia do Senhor não é para matar a fome. E nem, muito menos, para alimentar divisões naturais entre pessoas que tem aí no mundo. Pelo contrário, o Evangelho, meus amados, mostra para cada um de nós: eu e você somos pecadores. Glória a Deus, igreja. Eu e você e eu, temos o mesmo Senhor e o mesmo Salvador. Eu e você devemos andar em comunhão, porque temos o mesmo Pai. Você é o meu irmão. Glória a Deus, igreja. E a ceia é a cerimônia, junto com o batismo, é a cerimônia que é o ápice da expressão do Evangelho. Meu querido, quando você comer do pão e beber do cálice, você está anunciando que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Glória a Deus. Você é pecador e miserável, eu sou pecador e miserável, mas Ele morreu pelos meus pecados. E também estamos anunciando que Jesus Cristo voltará. E quando Paulo fala que Jesus Cristo voltará, você tem que entender as implicações disso. O que é isso?
que a grande família de Deus vai se reunir diante do Filho do Homem para glorificar Ele para sempre. Negros, brancos, ricos, pobres, pessoas de todas as línguas e nações adorando o Deus Altíssimo. E a ceia serve para lembrar isto, para nos dar esperança que um dia seremos uma família diante de Deus. Glória a Deus, igreja. Este é o Evangelho. O Evangelho envolve tanto a informação que Deus é santo, eu sou pecador e Jesus Cristo morreu para me salvar, como Jesus Cristo vai voltar para me salvar. Meus amados, existem pequenas coisas, pequenas expressões que você deve prestar bem atenção no significado delas, para que você não erre. Porque provavelmente você já deu a paz do Senhor para alguém com conflito no coração, isso para não falar ira ou raiva do irmão. A paz do Senhor. Isto é pecado. Quando Jesus Cristo se apresenta para os apóstolos e diz: a paz esteja convosco. O que significa a paz esteja convosco? Eu morri pelo seu pecado, eu te perdoei. Olha só, e se Jesus Cristo me perdoou, te perdoou, quando você dá a paz do Senhor, isso significa o quê, meu querido? Meu irmão, eu sou pecador e você também, nós somos irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós temos a paz de Deus, que excede todo entendimento. E eu ando em paz com Deus e paz com o próximo. Se eu digo que amo a Deus, também devo amar o meu irmão. Se digo que Deus perdoou meus pecados, devo perdoar meu irmão. E assim, quando eu der a paz do Senhor para mim, a paz do Senhor. Toda essa informação, toda essa carga de informação está ali no meio, e você deve entender que é algo muito importante. O simples da paz do Senhor. Imagina a ceia e o batismo que o Senhor instituiu, que é mandamento do Senhor, que traz um significado. Versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O que Paulo está falando aqui? O que ele acabou de dizer? Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que discernir o que significa a ceia do Senhor. Porque quando você medita e avalia a si mesmo, o que significa a morte e ressurreição de Cristo para mim? Se você parar para meditar nisso, quando você for lidar com os irmãos, quando você for celebrar a ceia do Senhor, você sabe que este é o momento que deve ser o momento que deve ser celebrado em comunhão, pela motivação correta. E a motivação da ceia é o quê? Lembrar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e lembrar que Ele vai voltar para reunir a família de Deus. Se na hora da ceia, meu amado irmão, você não pensar nisso e tomar a ceia de forma indigna, saiba que o Senhor é zeloso. Estão lembrados de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que levaram fogo estranho, numa cerimônia que Deus deu nos mínimos detalhes, a cerimônia do sacrifício, de onde devia vir o fogo, como que devia cortar o animal, como deveria ser queimado, a carne, como deveria ser o animal. Deus é minucioso no sacrifício do Antigo Testamento, porque o sacrifício apontava para a perfeição de Cristo. E a ceia aponta para o que Cristo fez. E se
Da mesma forma que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo, Paulo está falando o seguinte aqui, olha, nessa cerimônia que Jesus Cristo colocou para nós, a ceia, que demonstra aquilo que Ele fez por nós e aquilo que nos espera. Se for celebrada da maneira errada, os reprovados já estão sendo expostos entre vocês, porque já tem pessoas que estão doentes porque estão tomando a ceia de forma errada, com a motivação errada, e pessoas que já morreram por causa disso. E Paulo diz, julguem a si mesmo, para que você não entre em condenação, porque quando o Senhor vier com castigo, é como se fosse aquele aviso final, o castigo aqui, doença, enfermidade. O aviso final para que você não seja condenado com o mundo, para que você desperte e acorde para a vida, e acorde para o seu Deus, e não pratique as coisas de Deus de qualquer maneira. Amém, igreja? Pronto, fique de pé no nome de Jesus. 1h10, glória a Deus. Acho que foi isso, né? Glória a Deus. Então, aplicações para a vida de vocês aqui, meus amados irmãos. Quero chamar o povo da ceia e o povo do louvor no nome de Jesus. Aplicações para a sua vida, meu querido. Minha amada irmã, fuja do feminismo, tá bom? Fuja disso, meu amado irmão, fuja do machismo, mas seja homem. Você é líder, tá? Você é líder. Se você for desrespeitado, fale com sua mulher. E mulher, honre seu marido, no nome de Jesus. Mesmo se você for mais inteligente que ele, sabe que a liderança é dele, ajude ele, seja auxiliadora. Amém, mulher? Amém, mulheres? Outra aplicação, meu querido. Entenda o que é o batismo e a ceia do Senhor. Entenda o que é isso. Outra coisa, não permita nenhum tipo de divisão na igreja que não seja algo à custa da verdade. Aqui na igreja não pode ter divisão. E olha que nem tem rico aqui, mas às vezes a gente ouve falar, os irmãos que têm mais parece que fica esbanjando em cima da gente. Eu ouço falar isso aqui. Cuidado. Não fique esfregando sua boa vida na cara do irmão, não. Tá? Cuidado que você fica postando na internet lá, mostrando a sua boa vida. Ostentando. Isso é pecado. E faça amizade com o irmão de todas as classes, de todas as cores. Glória a Deus, igreja. Amém, igreja? Os idosos costumam falar dos jovens, os jovens dão nem ideia para os idosos. Cuidado com isso aí. E examine-se, para que você jamais, meu querido, seja disciplinado pelo Senhor. Amém, meus amados? O Senhor é zeloso. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Estenda as mãos.